noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa live aqui no Momentos de Luz do Século. Momentos de Luz do Século está ao vivo todas as quartas-feiras às 21 horas aqui no perfil da Casa do Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, onde cada semana uma pessoa que vem aqui para estudar um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E o compromisso que eu tenho em receber cada um de vocês que nessa sala virtual, para que nós juntos possamos abordar aqui um tema que é de fundamental importância. Nós vamos falar de solidariedade fraternal. É uma lição que está contida no livro da Joana de Ângeles. O livro chama Tesouros Libertadores e ditado por Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. É uma lição maravilhosa que realmente vem assim chamar a nossa atenção de uma forma assim bastante educada, porque os espíritos superiores eles têm né, eles têm essa sabedoria em chamar a nossa atenção, nos alertar de uma maneira assim mais tranquila, né, para que a gente não sentir constrangida. Essa é a verdade. Então é uma lição maravilhosa e eu espero que ao término aqui da nossa reunião nós possamos encerrar com os nossos corações mais alegres, sentindo mais feliz, com a nossa fé mais robusta, com a chama da esperança mais acesa, a fim de que nós possamos seguir firmes aqui na nossa jornada terrena. Porque obstáculos nós vamos encontrar, dificuldades vamos sim, mas com a fé, com a força, com a motivação, nós iremos transpor todos os obstáculos que surgirem na nossa vida. Então vamos lá, solidariedade fraternal. Eu vou iniciar aqui com uma parábola das colheres do cabo comprido. Não sei se vocês conhecem essa parábola, ela ilustra bastante aqui o nosso assunto aqui do Momentos de Luz. Essa parábola conta que um homem na sua jornada espiritual, ele teve a oportunidade de visitar o plano espiritual e conhecer duas realidades distintas. Então esse homem, durante o seu progresso aqui, ele foi levado ao plano espiritual e deparou com duas situações distintas. Ele foi levado, né, no primeiro lugar que ele foi, ele chegou numa sala. E lá nessa sala havia-se uma mesa farta, cheia de banquetes, com tudo aquilo que realmente aguça o nosso paladar. E ele observou que nessa mesa os pratos estavam bem preparados e as pessoas que estavam ali sentadas em volta dessa mesa, ele observou que elas estavam tristes, cabisbaixa, assim reclamando, e ele via que tinha muito sofrimento no semblante de cada um deles. E ele olhou e ele viu que no braço de cada uma delas tinha uma colher amarrada. Essa colher ela tinha um cabo muito grande. O cabo dessa colher era assim a extensão de 1 metro mais ou menos. Então todo mundo chorando ali, gritando de fome, ninguém conseguia comer. Então ele foi procurar saber do guia que conduziu ele até aquele lugar. O guia então disse assim: aqui é o retrato do puro sofrimento, do maior sofrimento. E aí então em seguida ele foi para um outro ambiente, uma outra sala. Essa sala é exatamente igual à primeira, não tinha nenhuma diferença. Aquela mesa farta, as pessoas em volta, os pratos com aqueles acepipes todos, com aquelas comidas deliciosas, mas só que o cenário era diferente. No segundo ambiente, ele observou que todas as pessoas estavam alegres, felizes, sorrindo, assim, robustas mesmo, assim, naquele ambiente de felicidade. Mas ele olhou também que no braço de cada uma delas tinha essa colher amarrada no braço de cada um, uma colher com cabo muito comprido. E aí, então, ele viu ali a diferença. No primeiro recinto que ele chegou, os que estavam lá, eles conseguiam até pegar a comida no prato, mas devido ao tamanho do cabo, eles não conseguiam fazer aquele movimento em colocar a colher na boca. E nenhum deles tiveram assim a curiosidade ou mesmo assim aquele desejo de ajudar o outro. Então estava tanta coisa para comer e todos eles com fome. E a diferença do segundo ambiente é que
as colheres, os cabos da colher era grande, mas o que eles fizeram? Os que estavam do lado da mesa pegavam a comida no prato e colocavam na boca de quem estava do outro lado da mesa, porque era justamente o tamanho do cabo da colher. E assim os que estavam do outro lado pegavam a comida e colocavam na boca dos que estavam do outro lado da mesa. Então, no segundo ambiente, no segundo recinto que ele foi levado, ele viu que ali havia solidariedade. Enquanto que no primeiro havia egoísmo, ninguém pensava em alimentar o outro, porque cada um queria cuidar de si mesmo, cada um ficou sofrendo porque não conseguia alimentar a si próprio. Mas não passou pela cabeça de nenhum que eles poderiam alimentar o outro e o outro alimentar os do lado de cá. Já no segundo ambiente, não, já eles já tiveram a curiosidade, já teve ali a ideia de alimentar os outros e os outros alimentar os que estavam do lado de cá. É a solidariedade. Então, essa parábola das colheres do cabo comprido, ela vem justamente ilustrar, né, a importância da solidariedade, que nós devemos alimentar quem está do nosso lado. Nós, de uma maneira geral, devemos ser aquele cabo da colher, aquele cabo grande que alimenta os outros. Então é muito interessante. Aliel, boa noite para você, seja bem-vinda. Gislaine, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. E aí então vamos para a lição da Joana de Ângeles. Quando fala em solidariedade, a gente pensa assim, mas isso é só um conceito social moderno, né? Mas não é simplesmente um conceito religioso de forma nenhuma. A solidariedade que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos, ela é muito mais que um dever. Ela, na verdade, ela é uma caridade. Porque a solidariedade, ela expressa o amor fraternal, o amor ao próximo. E o amor ao próximo, Jesus ele já recomendou para cada um de nós há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui na Terra. Ele deixou como lei amar o próximo como a si mesmo. Então, esse ensinamento de Jesus, legado a toda a humanidade, é um ensinamento que ele está assim um pouco esquecido de nós. Porque se houvesse mais solidariedade, se houvesse mais fraternidade, nós podemos praticamente afirmar que não haveria tanta violência, que não haveria tanto desprezo ao nosso irmão, não haveria tanta indiferença, não haveria tanto egoísmo como nós deparamos na nossa sociedade. Por que de tudo isso? Por que nós ainda vivemos ainda numa sociedade que ainda tem guerra, que milhões e milhões de pessoas no mundo todo passam fome, que tem os nossos irmãos que ainda tiram a vida do outro, tem pessoas que praticam o aborto, ainda é a pena de morte aqui no nosso planeta Terra. O porquê de tudo isso, a não ser justamente essa falta de solidariedade, a não ser essa falta do cumprimento do dever de cada um de nós como seres humanos, em olhar para o nosso irmão e ver que naquele nosso irmão a nossa extensão. Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós tivemos o mesmo princípio, temos a mesma destinação, que é a nossa evolução, que é o nosso progresso moral. Então, por que ser tão indiferente ao nosso irmão? É justamente essa questão da falta dessa solidariedade. No segundo recinto, ele observou que ali já havia solidariedade. Então, na nossa sociedade, quando houver mais pessoas solidárias, mais pessoas fraternas, nós iremos embelezar aqui o nosso planeta Terra. Às vezes as pessoas reclamam que aqui é um vale de lágrimas, mas será que a Terra é um vale de lágrimas? Essa escola tão abençoada, construída por Jesus, para que nós possamos aqui nela aprender todas as matérias que ela nos oferece? Será que é um vale de lágrimas? De forma nenhuma, a escola abençoada. É um planeta maravilhoso. Se nós pararmos para contemplar a natureza, nós vamos ver que beleza, que harmonia que é. Então, o que deixa feio, o que estraga
A beleza do nosso planeta nada mais são do que as próprias atitudes dos homens. Os homens são os verdadeiros responsáveis pelo que está acontecendo aqui no nosso planeta. Então, essa falta de solidariedade torna as pessoas mais agressivas, torna as pessoas mais isoladas, torna as pessoas mais mecânicas, mais automáticas e sem sentimento também. A questão da fraternidade, do amor ao próximo, o apóstolo Paulo, ele mesmo disse lá em Gálatas, quando Paulo estava escrevendo ao pessoal de Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, ele escreveu assim: pois toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, não tem como nós fugirmos. Alexa, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Hoje nós atingimos assim um momento tão crucial na nossa vida, que hoje é amar ou amar. Não tem mais saída. O cerco ele está fechando cada vez mais, porque aquela pessoa que não ama os outros e ela não se ama também, ela é uma pessoa isolada, é uma pessoa doente, é uma pessoa carente, depressiva, é uma pessoa introvertida. Tudo isso ela é. Se ela não desenvolve dentro de si essa sementinha do amor que Deus colocou em cada um de nós e que está em estado latente. Essa sementinha do amor é para que nós possamos estimular a sua germinação, ao seu nascimento e o seu desenvolvimento e a sua frutificação. Então esse é o nosso trabalho, não tem como mais a gente ficar parado. E aí vem Joana de Ângeles. Os espíritos superiores, quando eles assim trazem alguma sugestão, alguma orientação, passam alguma informação para a gente, antes ele já fez um diagnóstico da nossa sociedade, da nossa humanidade. E Joana de Ângeles, nessa lição, ela observou o comportamento nosso aqui na Terra, de uma maneira geral. Então, diante do resultado dessa vista dela, desse trabalho, desse estudo que ela fez em relação ao nosso comportamento, ela veio nos dizer, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Divaldo, que já não está mais aqui entre nós, mas que deixou a sua grande marca aqui na Terra. Então, Joana de Ângeles nos diz que, em face do comportamento atropelado que a atitude impõe às suas vítimas, angustiadas pela pressa e devoradas pelo consumismo, a solidariedade vem sendo substituída pela soledade. Gente, isso é muito sério. A Alex está dizendo assim, que eu vim de uma palestra no Irmã Caritas e trago essa frase de lá a todos. Jesus dizendo, não temais, eu sou contigo. Que lindo, Raquel. Você foi lá no Centro Espírita Irmã Caritas? Ai, que bom. Foi o Beto Gomes que fez o estudo lá hoje, né? Que coisa linda. Ai, não temais, eu sou contigo. E Jesus está conosco mesmo. Jesus, o nosso anjo da guarda, os benfeitores espirituais, eles estão todos conosco. Porque eles já trilharam o caminho que nós estamos trilhando agora. Sabe que é um desafio, sabe que é difícil e vem nos orientar, né? Vem trazer para a gente essa sugestão. Então, Joana de Ângeles, ela fala que diante do comportamento atropelado, né, que a nossa atualidade impõe, e é verdade, a nossa civilização criou tanta necessidade fictícia, tanta necessidade ilusória, que as pessoas não têm tempo para nada. Essa semana, no elevador aqui com meu vizinho, ele mora no apartamento, no andar acima do meu. E nós no apartamento, no elevador, né, ele puxou conversa comigo. Ele falou assim, nossa, mas é uma correria para mim. Ele dizendo assim, que ele levanta bem cedinho, tem que levar a filha na escola, volta, toma café, vai para o trabalho. Levando uma vida assim tão autônoma que só para na hora de dormir. E quando coloca a cabeça no travesseiro para dormir, vem ali, o que eu tenho que fazer amanhã? Já antecipa a programação do dia seguinte. Então as pessoas, a nossa atualidade, diante de tanto compromisso que as pessoas assumem,
diante de tanta necessidade que foi criada, é uma correria. As pessoas mal têm tempo para respirar, para fazer aquela respiração disciplinada. Diante dessa correria, diante dessa pressa devorada pelo consumismo, a questão é consumir, a questão é status social. Então, em busca desse consumismo, em busca dessa aparência, as pessoas estão numa correria, num corre-corre, esquecendo o seu irmão que convive dentro do lar, o seu irmão que está do seu lado. Então, as pessoas hoje, de maneira geral, estão trocando a solidariedade, que é o sentimento de fraternidade, que é o interesse, que é o acolhimento, que é a empatia, está trocando tudo isso, que são valores do espírito, para as questões materiais. Então, diante dessa pressa, diante desse foco em ter as coisas, em conquistar, em adquirir, as pessoas estão trocando a solidariedade, que é o sentimento de fraternidade, que é o sentimento de amor ao próximo, que é o sentimento de convivência, de troca, de permuta, pela solidariedade. Nunca houve tanta gente como agora, juntas, mas nunca houve tanta pessoa solitária também. Gente, e a solidão dói. Eu conheço pessoas sozinhas, elas dizem que dói. Medina dói, é uma dor que eu não sei explicar. Mas olha o que o João Diante vem nos dizer, é a correria, é a pressa, é a busca por coisa nenhuma. Porque tudo isso que nós conquistamos aqui, gente, tem um valor para nós enquanto nós estamos aqui. Lá no plano espiritual não tem nenhum valor o nosso carro, a nossa conta bancária, a nossa profissão, o nosso título. Lá não interessa. O Chico Xavier mesmo diz lá no livro Evangelho de Chico, ele fala que lá no plano espiritual ninguém vai perguntar que profissão que você tinha na Terra, que cargo que você exerceu, qual a sua religião, qual a sua cultura, se era rico, era pobre. Nada disso vai ser perguntado lá no plano espiritual. O que vai ser perguntado lá, a luz que acendemos no nosso coração, o aperto de mão que nós demos para a pessoa, uma palavra de consolo, de esperança. Nós ajudamos a saciar a fome do nosso irmão, a diminuir a sua dor. Nós estimulamos ao crescimento ao nosso irmão, desenvolvemos a fraternidade. Isso sim, mas as questões materiais é importante para nós, que nós estamos aqui no mundo. Vivemos aqui a vida material, mas deixou essa vida material aqui, tudo fica. Então as pessoas estão trocando, dando mais valor o ter, que é temporário, que é transitório, em detrimento do ser, que é eterno, que são os valores da alma. E ela diz que diante, né, dessa correria toda, esse esquecer o nosso irmão, a gente esquece. Hoje, até o nome das pessoas parece que não tem mais importância. Não lembra o nome das pessoas, não faz assim, não tem interesse em lembrar o nome das pessoas. Cumprimenta o outro por um dever social, mas assim, aquele interesse em saber como que está o meu irmão, como que está a minha família. Gente, é sério essa questão, é muito sério. Porque nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, nós precisamos conviver na nossa sociedade. E se essa correria, essa busca do ter, está deixando as pessoas solitárias, as pessoas vão adoecer. O cenário, nossa tendência é das pessoas adoecerem cada vez mais, ser portadores de doenças mentais, como está havendo agora. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo, tudo isso está afetando a nossa humanidade. Por quê? A falta de solidariedade. Gente, isso é inato em cada um de nós, ser fraterno, ser amigo, ser companheiro, isso faz parte da nossa natureza humana. E quando isso falta, quando passa a ser escasso esse nosso comportamento, vem a solidão. Ela diz assim que os pequenos grandes gestos de amizade
Por que pequeno, grande? Para nós pode ser pequeno, mas para o outro não, para o outro é grande o gesto de amizade. Então, os pequenos, grandes gestos de amizade e os que representam delicadeza no trato vêm desaparecendo. Olha o que ele está dizendo. Dando lugar à cultura do egotismo e do desinteresse pelo próximo. Não sou eu que estou falando, é a Joana de Ângeles, que esse livro ele foi lançado no ano de 2002. Há 24 anos atrás, ela já fez esse diagnóstico da nossa humanidade. Se ela fizesse hoje, em 2006, talvez seria mais grave ainda, não é? Então, o gesto de amizade, gente, amizade, ele é o maior tesouro que nós temos aqui na Terra. A nossa maior riqueza é a amizade. A amizade é tão importante que quando a gente assim não tem amigo, a pessoa adoece. Tem um pensador que ele fala que a amizade é igualzinho ao sol. O sol ele irradia, né, os seus raios solares para todo lado. Assim também é a amizade. A amizade é tão importante na nossa vida que a gente sente falta dela quando a gente deixa de ter amigos. A amizade, o companheirismo, o sentimento de fraternidade é muito importante na nossa vida. Jesus disse: granjeai amigos, porque nós precisamos sim da amizade tanto para nascer quanto para desencarnar, viu gente? Não vamos nos iludir. Se a gente fica fechado, recluso ali no nosso mundo, vivendo aqui a cultura do egoísmo, o desinteresse pelo próximo, o próximo, não, eu não estou nem aí, não é meu parente, não é do meu sangue. Se a gente vive desinteressado pela outra pessoa e dá mais vazão ao nosso egoísmo, as pessoas vão ficar isoladas cada vez mais, não vai fazer amizade e na hora que precisar. Porque é da lei, a gente vai receber aquilo que nós damos. Se a gente não desenvolve amizade, não tem o menor interesse em estabelecer laços de amizade, como é que nós vamos fazer na hora da travessia do mar revolto das nossas dificuldades? Porque as dificuldades nós vamos passar sim por elas. Aqui no mundo em que nós vivemos, mundo de expiações e provas, a gente faz parte da nossa programação reencarnatória, os desafios, os obstáculos, faz parte sim. E quem é que vai estar do nosso lado? Quem é que vai oferecer o ombro amigo para juntos a fazer essa travessia difícil? São os amigos, aquelas pessoas aos quais tem parte ali no nosso coração. A Joana de Ângeles, ela fala que no momento de dificuldade, né, no momento de dor, se a pessoa está passando por um problema, ela está internada no leito lá no hospital, se ela não tem amigos, gente, ela vai ficar sozinha no hospital e pensa o quanto que é difícil. Porque hoje esse isolamento, as pessoas ficam muito conectadas nas redes sociais, criam-se muitos amigos nas redes sociais. No Facebook é 5 mil amigos, tem pessoas famosas que têm mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. E de verdade? E na realidade, quantos amigos tem? Quantos amigos tem para oferecer o ombro amigo quando o ente querido retorna para a pátria espiritual? No momento de decepção, de desilusão, de perda, de abandono, de traição. Quem é que vai estar do lado daquela pessoa para que ele possa ofertar o ombro amigo para ela desabafar? Porque isso é uma necessidade humana nossa, é uma necessidade de cada um de nós. Então, a amizade, como Joana de Ângeles diz, ela é de fundamental importância. Porque o que vai fortalecer a pessoa quando ele está doente não são essas mensagens que a gente já pega pronta e envia para o nosso irmão, não. Ele não é portador de nenhum calor humano. O calor humano mesmo é a nossa presença, quando a gente vai lá no hospital, visita aquela pessoa, leva palavra de reconforto para ela, palavra de esperança, conversa com ela, isso é muito importante. A Joana de Ângeles, ela conta pra gente uma passagem real no seu livro. Ela conta assim que no hospital, uma paciente gritando de dor,
chorando de dor mesmo, aquela dor lacinante. O médico cuidava dela, prescreveu o primeiro medicamento, a enfermeira aplicou nada de diminuir a dor, passou o segundo medicamento, nada, prescreveu o terceiro medicamento, nada de surtir efeito. E o médico lá atendendo outros pacientes, chega a enfermeira e diz: doutor, ela não melhorou, ela está gritando de dor. E o médico: mas como? Já é a terceira prescrição que eu já passei, como que ela não melhorou? O médico então terminou de fazer o atendimento ao outro paciente, foi lá no quarto, olhou ela estava desesperada, sentindo muita dor. O médico então sentou nos pés da cama dela e começou a conversar com ela, chamou ela por nome, perguntou como que foi a infância dela, a juventude, assim conversou mais de meia hora com aquela paciente que estava gritando de dor. Quando assim ele olha para ela, ela já estava com o semblante totalmente diferente, já tinha acalmado, já estava bem mais serena. E aí então a Joana de Ângeles, ela explica para a gente o porquê de tudo isso. Ela fala assim que quando nós estamos conversando com a pessoa, alguém que está sentindo dor, e a gente conversa, dá atenção, segura na mão dela, faz uma oração, nós os espíritos podemos fazer uma oração mentalmente, né? Até transmitir o passo mentalmente. Quando ocorre esse fenômeno de a gente conversar, dar atenção, valorizar, estar presente na vida do outro, o nosso cérebro, ele produz uma substância que é a endorfina. E a endorfina é a substância responsável para atenuar a dor, para diminuir ou até cessar essa dor. Então, olha, uma mensagem vai substituir o calor humano? Um amigo virtual que a gente não conhece, nem sabe se existe, ele vai trazer para a gente esse conforto? Então, a amizade é fundamental importância. Mas essa correria, essa pressa toda, essa busca desenfreada, em busca dos valores amoedados aqui, está deixando as pessoas secas, as pessoas sem esse sentimento de fraternidade e de solidariedade. Ela diz que as pessoas andam com o semblante agressivo, carregado mesmo, e o senho carregado, ele não cumprimenta. Uma coisa mecânica, automática, né? Ela fala, isso é a máscara fixada no semblante da maioria das criaturas, e é verdade. Numa atitude defensiva, em demonstração de que não está disposto nem ao relacionamento e nem muito menos à convivência fraternal. E é o que a gente vê mesmo. Eu vejo assim, às vezes no ponto de ônibus, em lugares que as pessoas estão juntas, ninguém conversa mais, é cada um no seu celular, cada um rolando ali na tela para cima, para baixo. Talvez não está vendo nada ali, mas só aquele gesto ali já está falando sem falar, né? Uma linguagem silenciosa. Não puxe conversa comigo, eu não estou interessado em saber. Eu não quero conversar com ninguém. Aquele comportamento já passa essa mensagem. Por isso que ninguém estabelece amizade mais, não estabelece amizade na escola, no local de trabalho, está muito escasso. Não vou afirmar que não existe, porque existe sim, viu gente? Mas a falta desse relacionamento é muito maior do que o relacionamento, essa convivência sadia e fraterna. Porque a comunicação virtual tem engessado as criaturas nos seus instrumentos de trabalho e divertimento, de relação, de afetividade, e tornando silenciosas, aparentemente autossuficientes. E é o que está acontecendo mesmo. As pessoas estão juntas, mas cada um conectado no seu aparelho celular. Às vezes quando a gente sai, eu vejo assim as pessoas nos bares, né? Família toda lá, mas cada um com seu celular. Estão juntos, mas ninguém conversa, ninguém interage, ninguém relaciona. Cada um no seu mundo virtual. Está engessando as pessoas e com isso está esfriando esse sentimento da solidariedade, que é de fundamental importância no nosso comportamento. E ela diz que esse comportamento tem sido responsável pela solidão cada vez maior
e pelo esvaecimento das afeições. Então as afeições estão se esvaecendo, estão diminuindo as afeições e a solidão aumentando cada vez mais. Não existe medicamento da farmácia para a solidão. Não existe, porque a solidão é convívio, solidão é contato, solidão é atenção, é estar junto com alguém que interessa, essa troca. Isso é o combate a essa solidão. A prática da caridade, o amor ao próximo, o interesse pelo outro, a fraternidade é que vai diminuir essa solidão. Enquanto a pessoa estiver pensando só nela, nesse egotismo que a Joana de Anjos fala, não vai melhorar, vai ficar do mesmo jeito, vai ficar doente, vai ficar carente, vai ficar solitário e vai achar que é as pessoas que deixaram ela de lado, sendo que é o próprio comportamento dela que faz com que as pessoas fiquem. Como é que a gente vai insistir em procurar alguém se a pessoa quer ficar isolada, né? Então, essa lição traz pra gente tudo isso aqui. E ela diz também que não é de estranhar que aumenta assustadoramente. Essa falsa solidariedade está aumentando nas pessoas os transtornos de comportamento, de depressão, de distúrbio do pânico e dos suicídios. Então, olha, esse isolamento, muito mais conectado nas redes sociais e ausente das pessoas físicas, as pessoas estão ficando solitária, transtorno de comportamento, depressão, distúrbio do pânico e o aumento do suicídio. Porque o suicídio, a pessoa, quando ela vai cometer o ato do suicídio, não é ali de chofre, ela já vem trabalhando, ela já vem planejando. E se a gente conversa, procura interessar por aquela pessoa, por que tem hoje o CVV? O CVV é alguém que está do outro lado da linha para ouvir a pessoa que tem os seus problemas, que quer desabafar. E em casa, será que não tem uma viva alma que pode ouvir aquela pessoa, que pode dar atenção para ela, que pode assim, ver que ela está precisando de ajuda, precisando de conversar, precisando de desabafar, precisa conversar com alguém que está do outro lado da linha? Então, dentro do nosso lar também está havendo está esfriando as afeições dentro do nosso próprio lar. No relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos, tudo isso está acontecendo devido à conexão com a internet, nas redes sociais, e deixando de lado o ser que está ali, que é de carne e osso, que tem sentimento. O que nós devemos fazer? Voltar à simplicidade, volve à simplicidade, aos gestos singelos de simpatia, às comunicações através do sorriso e das palavras afáveis. Joana de Anjos é demais, gente. Aos gestos singelos de simpatia, trazer um presente, uma flor, conversar, oi fulano, você está linda, gente, não custa nada, não custa nada, vamos elogiar as pessoas, vamos olhar no olho das pessoas, no semblante das pessoas, ver o que você fez diferente, você está mais bonita hoje. Não é pecado não, nós podemos sim elogiar. Outro dia eu fui numa casa espírita e lá tinha uma mulher, ela é inquieta, ela fica de um lado para o outro conversando, e ela estava bonita nesse dia. Eu olhei assim, falei, Regina, você está linda hoje? E ela falou assim, não, é bondade da senhora, eu estou tão feia, eu estou tão velha. Eu falei assim, não, você não pode sentir assim. E eu vi que ela sentiu bem, eu falando para ela, mas eu achei ela bonita e falei, não tem nada de nós podemos fazer se está faltando esse sentimento no nosso comportamento. Voltar à simplicidade, aos gestos, singelos e simpatia. Ela fala, desconecta da forma exterior de apresentação e assuma a tua autenticidade. Qual é a nossa autenticidade? Gente, é essa solidariedade. É abraçar, é rir, é conversar, é ser fraterno com o outro. Essa é a nossa autenticidade. Então, a gente está deixando secar em nós esse comportamento humanitário. Mantenha o comportamento ético, responsável pela presença da amizade e da simpatia. Ser solidário com teu irmão, com todos os seres, ser solidário com todas as pessoas. É isso que essa lição vem trazer para a gente.
Vamos assim agitar o que há de bom do nosso coração para ofertar para as outras pessoas. Essa questão da amizade, do companheirismo, da gentileza. Vamos ser autênticos, vamos, oi fulano, como que você está? Fazer visita, receber visita na nossa casa. Hoje não tem mais isso. A gente arruma a nossa casa, ela fica arrumadinha a semana toda, não suja nem nada, ninguém vem visitar, a gente não dá um agrado para as outras, não faz um agrado, não dá um agrado para as pessoas. Eu tenho a minha filha, Daniele, que ela mora no apartamento, e no apartamento dela cada andar só tem 2 apartamentos, então são 2 apartamentos por andar. E a moradora do apartamento de frente da minha filha Daniela nunca viu, ela é desse jeito, ela resgatou essa simplicidade. É aquela pessoa que tudo que ela faz na casa dela, ela leva minha filha de agrado. E aí a minha filha também assim, sente no dever de não devolver as vasilhas vazia e faz também. Então, olha, a gente também precisa fazer isso, né? Dar um agrado, um pão de queijo, alguma coisa assim que a gente sabe fazer e agradar as pessoas. Voltar a esse gesto de simplicidade, de amizade, solidariedade. É isso que está precisando para a gente, para curar as nossas doenças. É isso que a gente precisa, umedecer mais o nosso coração. Então, eu encerro aqui. Profundamente grato pela companhia de vocês, muitíssima grata, que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus continuem nos fortalecer sempre. Desejo a cada um de vocês uma ótima noite, uma excelente quinta-feira de amanhã e que Jesus esteja sempre presente nos corações de todos nós. Uma boa noite a todos, receba o meu abraço e o meu carinho. Até a próxima oportunidade. Muita paz a todos.